Esse começou uma nova série, uma nova vida de construir uma cidade 2. Esqueci de detalhe. Esse outro plano, na nova atualização do Minecraft, tem essas camadas de pedra. Se você for lá, pega a Green ou a normal também. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o Jeg que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o Camelo que levava 2 Steves carregando o dobro. Mas o Gasto Feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o Camelo e o Jeg. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso.
bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem o baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem o baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto. Sai daí, Maia! Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baú. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar mais de 100 barcos com baús. Só aí já dá 75 vezes o inventário do Steve. Ele pode voar com esse peso e ainda mais 4 jogadores em cima. Acabou a brincadeira. O Steve foi solado junto com o camelo e o jegue. Primeiro todo mundo falava que o Steve levava um prédio no bolso. Aí veio o jegue que levava o Steve e ainda tem um baú. Aí depois chegou o camelo que levava 2 Steves, carregando o dobro. Mas o gasto feliz acabou com isso. Ele pode levar
umas coisas dessa. Longe da quantidade de outros humanos que ninguém foi o humano mais. Doses. Modo PC. Você é a TikToker mais nojenta de todas. Não só nojenta, mas também como a mais odiada. Tão odiada que virou motivo de piada até no Roblox. Tá bom. Vou fazer aqui. O que combina com o dela? Uma torrada crocante, uma tapioca quentinha e com café da manhã feita com ingredientes de qualidade, como avelã e cacau. Todo café da manhã Se combina colocar com no Nutella. dia. Eu vou colocar Essa é a TikToker mais nojenta de todas. Não só nojenta, mas também como a mais odiada. Tão odiada que virou motivo de piada até no Roblox. Sério, velho, olha quanto mapa tem dela. Então, meus amigos, eu lhes apresento a Lovely Peaches, que em português significa pêssegos encantadores. Meu Deus, eu tenho até medo, cara. E é claro que nesse vídeo eu vou entrar em alguns jogos do Roblox sobre ela. Só que antes você precisa conhecer a Lovely Peaches. Lovely Peaches ficou famosa no TikTok por conta do seu conteúdo anormal. Um pouquinho problemático também, é claro. Um deles é esse, onde ela simplesmente entra no shopping e simplesmente vê uma pessoa e começa a gritar na frente dela. Não, brincadeira, não vou fazer isso. Mas tá um pouco na cara, né? Cara, parece que ela sente prazer nisso. Tem muitos vídeos onde ela grita no lugar público. Por exemplo, esse não tá num restaurante normal e simplesmente começou a berrar. Demora pra decorar isso. Sei lá, pega um beijo pra pessoa, de verdade. Tem um outro TikTok também, onde ela simplesmente pega um pêssego e começa a discutir com o pêssego. Sim, ela literalmente pegou o pêssego e começou a discutir com ele, como se fosse uma pessoa real. E também começou a brigar com ele, mano. Por quê, velho? Por quê, velho? Não bate muito bem na cabeça, não é? E tem uma partinha bem interessante também. Let go of my hair. Que significa solta o meu cabelo. Aí você pergunta, tipo, que cabelo? Que cabelo? Que cabelo? Nesses TikToks, ela me deu um pouquinho de medo dessa mulher. Porque tem um monte de TikTok dela, onde, sei lá, ela pega algum objeto e fica batendo nela mesmo com aquele objeto. E assim, só que esses TikToks que vocês viram, dá pra perceber que ela tem um parafuso a menos. E você me pergunta, Smurf, por que ninguém nunca tentou ajudar ela? Pra descobrir o real problema dela. E meus amigos, eu te respondo. Quando ela começou a ganhar um pouquinho de fama mais na internet, ela começou a mostrar suas atitudes reais. Algumas atitudes dessas que não eram muito legais assim, nem muito normais. Eram atitudes ao extremo. Bem, eu acho que todo mundo se recorda da época da pandemia, onde todo mundo saía na rua utilizando máscara. E a Lovely Peaches simplesmente teve a brilhante ideia de sair na rua sem usar máscara. E querendo ou não, influenciando outras pessoas a não utilizarem também, porque afinal, ela é uma TikToker. Então automaticamente ela também influencia outras pessoas. E bem, fique aí com um trechinho dela saindo na rua sem máscara, se sentindo a superior por não usar máscara. Let me tell y'all something. I know that Coy boy is serious, and that is the real thing. But y'all be doing too much. Trying to make people wear masks. I mean, it's just sickening. Let people do what they do. Nossa, olha como sou superior, eu vou usar máscara em público. Atitudes como da Lovely Peaches, infelizmente causaram o falecimento de muitas pessoas na pandemia. Ainda não acaba por aí. Lovely Peaches também tem uma filha. Como que uma pessoa dessa tem estrutura pra ter um filho? Meu Deus, meu Deus! Pois é, meu amigo, eu também não sei. Ela vivia reclamando que a filha dela ficava gritando e que ela não conseguia gravar vídeos ou sei lá, fazer os TikToks dela com a filha dela gritando e enchendo o saco. Até que ela simplesmente solta um TikTok explicando que a filha dela havia falecido. E aí você me pergunta, nossa, mas ela vai ficar triste por conta disso, né? Ela perdeu a própria filha. Mas não, no vídeo ela simplesmente acaba falando que está um pouco contente, porque agora ela não vai precisar ficar ouvindo gritos da filha dela enquanto ela grava, para não atrapalhar a gravaçãozinha dela no TikTok. Então,
Então, né, eu acho que essa pessoa aí é um pouquinho babaca, você não acha não? E pra completar com a cereja do bolo, esse vídeo é falso. A filha dela tá viva sim. Ela só fez esse vídeo aí falando que a filha dela faleceu pra ganhar visualização. Então isso só mostra o quão babaca a Lovely Peaches é. Não, de verdade mesmo, velho. Não, tem limite, né, velho? Bem, a Lovely Peaches resolveu abrir uma live no seu criticíssimo no Instagram. Só que simplesmente ela quis fazer uma gracinha, né? Ela sempre quer fazer uma gracinha. Ela simplesmente teve a brilhante ideia de beber a água da privada. E bem, como eu não achei esse vídeo na internet, eu resolvi pegar esse trechinho do canal do Gianluca. Então fiquem aí com o trechinho. Por favor! Eu acho que você entendeu basicamente quem é a Lovely Peaches. Uma pessoa extremamente desesperada por views, que faz qualquer coisa só pra conseguir visualizações. Bem, eu peguei essa foto aqui, ó, da Lovely Peaches no Google, que inclusive tá até um policial aqui, porque tipo, invadiram a casa dela, então a polícia foi até a casa dela, não me perdi, não me Bem, olha a comparação aqui, ó, ela no Roblox e ela na vida real. Não, vai falar que não parece, velho. Ok, você não Lovely Peaches, você tá vendo a quantidade de jogo que tem sobre ela. Pois é, então, tipo, mano, o povo adora zoar com a cara dela. Adora! Na área 51. O povo acaba zoando bastante com a cara dela, mano. Bate-papo de posso com lindo Spacer. Ok, estou aqui dentro do jogo. Bem, por enquanto tudo parece normal. Tá o Biel aqui comigo, eu acho que ele é inscrito. Oi, Biel, tudo bem? E a Lovely Peaches aqui tá catando todo mundo, velho. Tá literalmente matando todo mundo, velho. Alguém segura ela, alguém segura ela. Mano, na moral, velho, que jogo bizarro. Eu não sei por que tem um monte de corpo aqui, ó. Não me pergunte por quê. Olha o tamanho do salto dessa mina. Olha o tamanho do salto de todo mundo aqui, que é isso? Ela tá descontrolada, ela quer sair, ela quer ser livre. Deixa isso daí bem trancado, não abre, tranca, deixa ela presa. Eu tenho que... Não, morri! Minha vida é uma merda. Dá uma foto dela aqui, velho. Tá, eu acho que essa aqui é a Nicki Minaj. Eu acho que você não saiba, a Lovely Peaches tinha Nicki Minaj como ídolo. Oh my god! Clique aqui para conseguir acesso. O que é isso? Tem como virar. Nossa, tem como virar. Nossa! Virar Lovely Peaches. 500 Robux, mano. Mano, sério, eu queria muito dizer. Não, eu vou pagar 500 Robux só pra ver se é verdade mesmo. Calma. Mano, isso aqui foi mentira. Isso foi chamado, velho. Eu vou chorar muito no meu quarto. É verdade! Pensando em experiências de moradia, é indispensável nesse condomínio a nossa pool. Um ambiente com 348 metros quadrados para você fazer a sua festa exclusiva. Você vai contar com área gourmet, churrasqueira, piscina, só para seus convidados. Esse item é indispensável para garantir a sua moradia aqui no Acre. Eu quero ser feliz. Nossa, eu virei ela, só que eu não consigo sair. Mano, que merda. Ah, não consegui. Mano, eu gastei meus Robux nisso, mano. Tem como matar os outros, tá todo mundo me perseguindo agora. Tá todo mundo me seguindo aqui agora, velho. Tem uma escadona aqui, moleque. Deixa eu seguir aqui pra ver o que tem. Tá, vamos subir aqui então, vamos ver o que tem. Pode me voar. Olha como eu subi a escada com a skin dela, velho. Demora do caramba, meu Deus. Vamos lá, subimos. Opa, tá, não tem nada aqui. Tem um grande nada aqui, mano. Que merda. Tá, acabei encontrando nesse joguinho aqui e diz o seguinte. É literalmente a Lovely Peaches no Walmart. O Walmart, pra você que não sabe, é literalmente um mercado lá que tem nos Estados Unidos, enfim. E tá ela aqui, ó, bem felizinha, né? Olha como ela tá feliz. Ok, entrei aqui dentro do jogo, então vamos dar uma olhada. Eita, olha como eu sou rápido, você é louco. Pega, moleque, pega. Não, é só o Walmart grandão, mano. Cadê ela aqui? Pô, cadê a Lovely Peaches? Olha ela ali! Olha a Lovely Peaches, tudo bem? Vou pausar o vídeo pra fazer a decoração. Ei, o quê? Ei, ô, calma aí! Tu não pode queimar Rapaziada. aqui não! Ei, ô, aldeões, Vai parem o que estão ter uma fazendo. Eu quero um castelo enorme pra agora. Em outro vídeo, tá? Que isso, meu? Então, Vamos fazer uma falou! estátua, mas